Estamos aqui novamente na Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colim. Olha que nomão. A primeira biblioteca da cidade de Joinville, instalada aqui no centro da cidade, onde tem uma curiosidade, o marco geodésico. O centro exato da cidade de Joinville fica dentro da biblioteca. Você pode vir acompanhar isso por meio do nosso pequeno monolito, tá? Instalado aqui dentro. O projeto Biblioteca Humana aproveita esse espaço cheio de vida, de histórias, de escritores, de enredos, para trazer pessoas cheias de vida e com as mesmas grandes histórias, cheias de personagens incríveis envolvidas em suas vidas, trazendo histórias de superação, de dedicação, de pesquisa, de profissionalismo, com o tema da música. O projeto Biblioteca Humana tem patrocínio da Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital Elizabeth Anderlin, e tem entrevistado grandes artistas que fazem da música o seu meio de vida ou o seu meio de melhor partilhar aquilo que elas têm de infinito, que é a potência da musicalidade e da afetividade. Hoje vamos entrevistar o Valério dos Passos, da cidade de Araquari, vizinha de Joinville. Joinville e Araquari são quase um lugar só. Araquari, que já foi chamada de Paraty, né? Paraty. Ele trabalha na Fundação Cultural, lá na área da cultura da cidade de Araquari, e daqui a pouco ele vai contar um pouco para recepcioná-lo hoje, na interpretação de Libras da nossa amiga Carolyn, e é o som da música do Tiago Cordeiro, que resolveu escolher uma musiquinha bonitinha, lindinha, que fala de uma casinha que, segundo ele, tem tudo a ver com esse espectro singelo da cidade de Araquari. Em homenagem para você, Valério. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tantos sonhos perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seus mistérios, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.
Calcinha Branca, Gilson, né? Já conhecia essa música? Com certeza. Valério dos Passos, você nasceu em Araquari? Eu sou araquariense nato. Araquariense nato. Araquari era Paraty mesmo, como eu falei? Já foi Paraty, também Paranaguamirim. Ah, também já teve esse nome. Eu, claro, tenho pena por ter saído o nome Paraty, que é lindíssimo, né? Paraty com Y mesmo, assim como no Rio de Janeiro. Araquari é refúgio dos pássaros. Paraty, qual é o significado também? Então, Paraty provavelmente se deve à quantidade dessa qualidade de peixes, né, da região ali. Então, provavelmente o título veio por causa disso. O rio Paraty Então, continua lá, não mudou nada. Continua lá. Araquari já fez parte da colônia Dona Francisca? Ou, acho que sim. Provavelmente sim. Historicamente, né? nós éramos uma comunidade só. Isso. As terras dos príncipes ficam condicionadas a Joinville, mas a colônia Dona Francisca, que eram as terras no seu contexto total, era muito mais ampla. Ali até São Bento do Sul. A delimitação Então, da gente. em algum dia, os príncipes também já foram donos de Araquari. E a gente quase não fala essa questão histórica. Araquari ainda é uma palavra indígena, então, que tem a ver com essa questão de abundância de peixes, é isso? Isso, não, o Araquari daí tem... Paraty, desculpa. Isso, Paraty é relativo ao peixe mesmo, né? Mas o Araquari vem do rio de refúgio dos pássaros. Né? E esta tradição indígena ainda é presente na tua cidade? Então, nós temos as aldeias, né? Se não me engano, 5 aldeias no município, né? Então, realmente, hoje tem essa questão social, assim, se divide muito, até se separa muito as comunidades indígenas, né? Mas a riqueza deles, para nós, culturalmente, foi e ainda é muito expressiva. Né? A primeira vez que eu te vi, aqui, foca de bastidores, a gente acaba não privilegiando, né, mas reconhecendo amigos que trabalham com arte, e por isso tu quer mostrar a cara deles, que eles contam suas histórias. A primeira vez que eu te vi foi na Casa de Cultura. Isso deve fazer uns 15 ou 20 anos. Faz um bom tempo. Talvez não foi nessa ocasião que você nos convidou para vir aqui na Câmara de Vereadores com o lançamento de um livro. O grupo das mocinhas. As mocinhas da cidade. cidade. Foi essa vez que você me viu a primeira vez, mas... Foi um pouquinho antes. Foi nessa ocasião. Eu tinha ido num evento em Araquari, eu vi as mocinhas da cidade. As mocinhas ainda... São outras mocinhas, né? 25 anos de grupo. Mas são outras mocinhas, né? Algumas ainda permanecem as mesmas? Algumas do início. O grupo Mocinhas da Cidade são senhoras, então, como eu trabalho com terceira idade, a gente vai vendo as pessoas partindo, né? Faz normal o processo biológico da vida, então imagino que muitas daquelas mocinhas já tenham falecido. Algumas. Mas a gente veio aqui para falar um pouquinho da música. Eu estou apresentando o Valério porque o Valério é parte integrante das últimas décadas, eu acho, da cultura viva da cidade de Araquari, fazendo promoção não só como agente de cultura, mas como artista, né? E como que tu entrou nesse universo da arte lá em Araquari? Foi pequenininho também, aos 7 anos, igual ao Christian? Então, como eu sou nato de lá, realmente assim, com as amizades, vou contar só um pouquinho assim de minha vida particular, mas com as amizades assim, a gente, próximo da minha casa, até acho que antes disso, mas eu quero te agradecer pelo convite, toda a equipe aqui presente, né, da biblioteca, a equipe técnica também. Então, o centro de Araquari, ele é minúsculo, é assim, uma comunidade pequena, né? Então, a gente tem várias pessoas conhecidas, eu até vou comentar aqui essas pessoas, que depois irão assistir também, que eu vou compartilhar bastante. Sim. Então, eu fiz amizade, eu nasci ali próximo à estação ferroviária, né? Aquela pequenininha? A pequenininha que está lá. Está abandonadinha, tadinha. Precisa de restauro. Eu já pensei em fazer alguma coisa. Mas a equipe da fundação já está correndo atrás. A Aldaia é muito boa, para tentar com o IFAM principalmente, a liberação. Provavelmente vai ser uma concessão para a prefeitura e a prefeitura vai assumir daí, né? Então eu nasci bem ali próximo, em frente à estação. E nos amigos ali, né? Eu fiz amizade com uma família lá, que era da dona Mariquinha, né? E é uma rapaziada que gostava muito de batuque, de samba mesmo, né? A gente foi interagindo com eles, fazendo amizade, se criando ali com eles. E aí, então começou assim, esse despertar pela música em si. E o que tocava nesse período? Então, nesse início, a rapaziada era só de batuque mesmo, de percussão. Ninguém sabia instrumentos de corda ou outro instrumento, né? E daí, nesse inteirinho aí, foi
surgiu de mim esse interesse de tentar aprender o cavaquinho com alguém, né? E daí eu fui assim, um dos meninos daquele grupo que buscou aprender e graças a Deus consegui aprender um pouco, né? Com um senhor ali que é meu vizinho também, chamado Seu Ney, que é da família Nunes, que também morava bem na esquina, ao lado da minha casa, né? Uma família tradicional, e o Seu Ney sabia tocar cavaquinho. Então, o Seu Ney era um dos integrantes antigos, assim, vamos dizer, da velha guarda musical araquariense, meios boêmios, assim, gostavam principalmente de choro, né? Mas aqueles sambas mais antigos também. Então, ele era o Seu Ney, o Seu Kiko, que é muito conhecido lá, também falecido, né? E o Seu Nolo também. Então, o pessoal que fazia choro, tocava na boemia, né? E eu aprendi com o Seu Ney. Então, o Seu Ney era uma pessoa assim bem, vou dizer, singular, assim, né? Ele tinha as coisas dele muito particular, assim. Então, entre aspas, um pouco fechado, assim, né? E eu cheguei lá na casa dele com um cavaquinho velho e disse: Seu Ney, o senhor me ensinaria a tocar? Aí ele pediu isso para ter filho. Tinha o quê? 10 anos? 11? Eu tinha por aí uns 12 anos, 12 ou 13, né? Ele disse: mas tu é filho de quem? Ele disse: sou filho do seu Chiquito. Seu Chiquito ali. Tá bom, vou te ensinar. Então, comecei assim, sabe? Batia no portão dele, às vezes, é claro, nem sempre estava disposto a me receber, porque eu vinha de surpresa, né? Mas com muito carinho, ele foi assim, um grande amigo, como se fosse um pai para mim, e me ensinou um instrumento que para muita gente é quase impossível de tocar, acho dificílimo de tocar, né? E eu, graças a Deus, assim, tive essa bênção, esse dom de conseguir entender os ensinamentos dele e aprender um pouco. E que música tu lembra quando lembra do Seu Ney? Pode, se puder, dedilhar. Então, ele gostava, assim, principalmente do samba mais tradicional, né? Dos sambistas assim, mais tradicionais, mas, por exemplo, AGP, pessoal do fundo de quintal, os choros também. Então o choro ficou um pouco mais difícil para mim, porque eu aprecio muito, mas não sei tocar, é claro, é um estilo mais difícil. Né? Mas vamos fazer um AGP então, né, com Toninho Gerais, né? Que ele, acho que foi uma das primeiras que ele me ajudou Meu pai adorava AGP. A ensinar, né? Então, e no início foi difícil, porque né, o cavaquinho doía os dedos, tudo, né? Tudo nasceu de brincadeira, nas cordilheiras a ilusão veio no vento sem destino, amor menino se fez paixão, foi me invadindo pouco a pouco, me deixou louco de prazer, depois sumiu no mesmo vento, fiquei aos poucos sem você, deixou marcado teu sorriso, que não me deixa te esquecer, e me tirou do paraíso, sem um sentido pra viver. Me leva ao vento, me leva pra ela, me leva, me faça ficar junto dela. É esse amor que eu preciso e não posso esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te perder. Então esse foi um dos iniciais. Isso é anos 80, né? Sim. 80, 90? Não, esse me leva assim, né? Toninho Gerais, se não me engano, 87, por ali. Porque eu lembro dessa música, eu lembro do meu pai, porque meu pai era meio parecido com a GP. Fisicamente, né? Era um homem mais moreno, mais escuro, com o cabelo bem crespão, assim, com bigodão, a minha mãe chamava ele de GP. E tinha os discos. Eu lembrei dessa música agora. Cresceu, Então, continuou com a arte. Isso, daí assim. Mas tu não, por um tempo, só para criar uma linha do tempo aqui, né? Por um tempo, tu começou a viver só na música ou a música vivia contigo? É diferente? Isso, não, é assim, mas no momento que a música, apesar de eu também ter ganhado e ainda ganho dinheiro com a música,
mas é uma atividade meio paralela à minha, né? Eu sou profissional da música. Você não vive em bares cantando? Eu não vivo da música, né? Então, assim, eu sou servidor público municipal, né? Iniciei minha carreira na cultura em Anaquari, né? Na Fundação de Cultura. Depois eu me graduei em comunicação e vim para o setor de comunicação da prefeitura. Hoje é onde eu atuo na comunicação. Mas as minhas atividades culturais que eu aprendi e herdei da Fundação de Cultura e também da comunidade, eu continuo exercendo também, né? Então, de forma paralela, assim, né? Após aprender cavaquinho, eu também tinha muito envolvimento na comunidade católica, lá na minha comunidade da igreja, né? Então, eu busquei aprender violão também. Então, já me ingressei na igreja como músico também e cantor, né? Então, ficaram atividades paralelas, assim, né? E foi daí que surgiu o Terno de Reis? Isso, aí surgiu um pouquinho o Terno de Reis. Lá na igreja. Que daí, na cultura, se fazia essa necessidade desse resgate de algumas manifestações culturais, e uma delas foi o Terno de Reis. Com as mocinhas também, a gente aglomerou tudo ali, aquele pessoal, com essas manifestações. Elas contribuíram a gente resgatar cantos antigos, né, do Terno de Reis, da cidade mesmo. E daí, como eu já então sabia tocar os instrumentos, já me possibilitou muito, né? Daí 2 amigos da igreja, que é o seu João Maracujá, que todo mundo conhece, e a Juscelia, que é filha falecida do seu Jorge, colaboraram comigo então para fazer um Terno de Reis, um grupo de Terno de Reis mesmo, com 3 pessoas só, realmente. E esse grupo está até hoje também aí atuando, né? Com o Terno de Reis, mas também com a Dança de São Gonçalo, que a gente fez essa semana lá em Araquari, com o projeto da Paulo Gustavo também. E a gente ficou interagindo então nesse caminho, com o grupo das mocinhas, com o grupo de boi de mamão também na Casa da Cultura, e com esse grupo de igreja ali onde eu atuo também na comunidade. Eu confesso que eu havia apagado da minha mente, essa entrevista foi muito legal até, para eu lembrar da importância das mocinhas da cidade na minha trajetória. Olha só. Tinha desaparecido, assim. E agora estou vendo todas elas novamente cantando, coral. E eu trabalho com um grupo de terceira idade hoje, na UDESC, chamado Voo Livre, e a gente vai lançar um livro. Olha. E agora estou até pensando aqui, para as mocinhas da cidade estarem juntos nesse evento de comemoração. Que beleza. Para quem não conhece Terno de Reis é uma tradição portuguesa, açoriana, né? Isso, açoriana. Ela, na minha tradição, ela era quase que boêmia, não era só cristã. Porque eu lembro que a minha mãe, ela fazia batidas de ovo Que é uma delícia. e guardava em garrafas para esperar os cantores de Terno de Reis. E isso virou uma tradição lá no meu bairro, e todo mundo fazia. Na 4ª casa, os cantores já estavam tudo bêbados, cantando as músicas de Terno de Reis, e eu nunca esqueci. Tu conhece, Thiago, um pouco dessa tradição? E o Thiago não deve conhecer, porque é tradição açoriana e o Thiago é do Paraná. Eu não sei se o Terno de Reis tinha lá. E para a gente compartilhar, já que o site, a gente imagina que ele vai se postergar no decorrer das décadas, é o meu intuito, eu já tinha te falado, fazer com que a Biblioteca Humana permaneça. Poderia dar um pouquinho do Terno de Reis para as pessoas que não conhecem e saber o que é? E contar e tocar um pouquinho? Então, a manifestação dessa tradição do Terno de Reis a gente tem no Brasil todo, né? Mas é claro, com especificidades para cada região, né? Em Santa Catarina tem muito isso do terno mesmo, de 3 pessoas cantando 3 vozes diferentes, né? Mas no Brasil todo tem os reisados, né? Que são grupos grandes, né? E cantorias, né? Mas em Santa Catarina tem essa tradição mais voltada para o açoriano, com essa formação de terno, né? Tanto para o Terno de Reis, quanto para a cantoria de Divino Espírito Santo, que eles também se adaptam com poucas vozes, né? Então, mas Santa Catarina é muito forte, principalmente no litoral, né? Com a devoção, né? Essa manifestação cultural do Terno de Reis. E é claro, não posso deixar de citar aqui também um dos grandes expoentes, né? Que é a família Dias, né? Muito famosa, já chegou até a veicular um programa inteiro no canal Rede Vida da Igreja Católica. Onde que é a família Dias? Aqui de Blumenau. De Blumenau. Isso. Então são muito famosos, né? Aí tem outros também ali na região de Balneário Camboriú, se eu não me engano o nome é Terno de Reis Taquaras, uma coisa assim, muito conhecidos, então o pessoal que está sempre aí, né? Aqui em Joinville tem na região aqui do Floresta,
não sei, hoje de cabelo branco, eu não recordo o nome dele, mas era um grupo muito bem conhecido aqui de Joinville, imagino que atua ainda também. Então são grupos assim que preservam essa tradição nossa, né? E realmente ligada à religiosidade popular, né? Então é muito bonito. E até quero recordar essa história da batida com ovos. Lá em Araquari, no centro da cidade, havia apenas uma família que fazia, que era do seu falecido seu Bentico. Então a gente chegava na casa dele e sabia que a gente ia saborear essa batida com ovos, que ele todo ano ele tinha para oferecer pra gente, né? Também botava cores, ficava colorido, alguns era cor-de-rosa, tinha umas amarelinhas, todo mundo. Olha só. Então a gente fala e já vem o sabor assim na mente. A minha mãe também era de Araquari. Olha. Minha falecida mãe, ela já morreu faz 30 anos. E ela era de Araquari, então. Qual região ali? Não recordo. Não recordo. Eu era muito adolescente, muito jovem, e o tipo de construção familiar onde crianças não se envolviam com conversa de adultos. Sim. Então eu estava meio que sempre com medo, assim, escamado, né? Tá, que tal ouvindo a conversa aí? Vai pra lá! Então, nunca imaginei que ela morreria tão cedo, eu tinha só 15 anos, então não deu tempo de saber. Mas tenho parentes enterrados ali em Araquari, então eu creio que a minha árvore genealógica tenha muita desta presença soriana também. Tu pode fazer um pouquinho de Terno de Reis pra gente? Esse trechinho foi um resgate também, sabe? Quando a gente começou a fazer, né? Mas muita gente conhece, né? Mas talvez até antigo de toda a região aqui, né? Porque muitas pessoas, eu lembro desse canto, né? Lá no céu tenho uma estrela, no meio tenho um letreiro, nós andamos anunciando Santo Rei em seu terreiro. Santo Rei está chegando pra cantar nessa morada. Vem trazendo o menino Deus, essa família abençoada. Lá no céu tem uma estrela, no meio tem um letreiro, nós andamos anunciando Santo Rei em seu terreiro. Todas têm o mesmo ritmo, Basicamente o mesmo E ritmo. eu lembro que tinha, às vezes tem alguns ternos de reis com vozes femininas. Isso não importa. Não importa. Então o terno de reis vai ser sempre 3 pessoas. E tem a ver com os reis magos também, eu acho, né? Isso, tem muita essa ligação com o terno, com os 3 reis, né? Toda a narrativa conta essa história do nascimento de Jesus, da visitação, né? A chegada dos anjos, depois todo o cenário que aconteceu do nascimento, narrado pela Bíblia, né? Mas o nome de terno mesmo realmente em relação à visitação dos 3 reis magos, né? E quando é que começa sempre essas manifestações? Então, assim, eu andei pesquisando um pouco também, é muito variável, mas o corretamente seria que se obedecesse o tempo litúrgico da Igreja Católica, né? Que é o início do tempo do Advento, que vai ser daqui a pouco, né?
o calendário litúrgico da Igreja Católica termina agora em novembro com uma festa chamada de Festa do Cristo Rei, Cristo Rei do Universo. Depois dessa festa inicia o Advento, que na verdade o Advento é a preparação para o Natal. Então já se pode sair com o terno de Reis, né? E culturalmente vai-se até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis, né? Mas muitas comunidades, também em todo o Brasil, estendem um pouco mais até o dia 15, que no devocionário popular é o dia de um santo chamado Santo Amaro. Então, entre o dia 6 e o dia 15, popularmente, na cultura popular também, é o período que você também desmonta o presépio. Ou seja, no dia 6 não é conveniente você ter tudo desmontado. 6 de janeiro. E dia 6 é o dia que os Santos Reis chegaram no presépio, né? Então tem essa tradição ainda. As famílias mais tradicionais têm isso. Deixa para desmontar lá pelo dia 15, né? Eu faço o também. presépio, Eu monto e desmonto aí por essa data. Não desmonta já no dia 6, né? Dia 6 seria o dia da visitação. Sim, daí tem que deixar prontinho. Tem que deixar prontinho. Bonito. Isso é muito vivo lá em Araquari ainda? É vivo, as famílias mais tradicionais mantêm muito, né? Mas a gente vê também com a própria imigração de outras culturas, né? O pessoal sempre traz, né? Uma devoção no Brasil inteiro, né? Então o pessoal reconhece assim, pô, na minha comunidade também tinha os reisados, era diferente, vinha aqui em Araquari, o boi de mamão era presente na cultura do Terno de Reis, depois se perdeu-se, né? Então muitas famílias ainda lembram, onde eu vivia, vinham os animais juntos, os bichos, mas era boi de mamão mesmo, né? E o São Gonçalo, o que é? Então, São Gonçalo é outra devoção também popular. Ligada à igreja. Também ligada à religiosidade, que é um santo português, né? Da localidade de Amaranto, né? E que a sua devoção provavelmente também tenha vindo ou pelos portugueses, mas também açorianos. A sua devoção também se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Pode ver que muitas cidades do Brasil são chamadas de São Gonçalo, né? Então essa devoção é muito forte, a manifestação cultural dele também é muito específica de local para local, né? E ali em Araquari nós também havíamos perdido um pouquinho disso, que qual é o grande problema da cultura popular, né? Eu vejo na região, mas em todo o Brasil, né? Quando se falece, por exemplo, né? Aquele que tem o atributo de saber, tem o conhecimento em si, né? Tanto de tocar o instrumento ou saber os versos das músicas, e se perdeu aquele cuidado de se transmitir, né? Quando a pessoa morre, às vezes o grupo morre junto, né? Porque ninguém sabe mais tocar aquilo, né? E ali na Araquari teve essa preocupação de tentar resgatar, mas também transmitir para outras pessoas para que fosse se mantendo, né? E Araquari teve esse problema, então perdeu-se os violeiros, algumas pessoas se cantavam e a manifestação deu uma pausa no tempo, assim, né? A gente conseguiu resgatar um pouquinho, principalmente com o canto e com o ritual que é feito para a promessa, que o São Gonçalo em Araquari é feito a partir de uma promessa que a pessoa fazia para o santo, e daí atribuindo a graça ao santo, ela pagava a promessa, né? Fazendo essa dança ao São Gonçalo. A dança do São Gonçalo tem a ver com fandango? Também. Porque eu vi uma vez, quando eu era criança, estou falando coisas que eu vou lembrando. Eu lembro de umas pessoas pulando, pareciam sapateados. Isso. Eu vi na Praça do Mercado Público Municipal, eu estava com meu pai. Então isso tem mais de 30 anos atrás, 35 anos, porque meu pai também já faleceu. Sim. Mas eu lembro de umas pessoas dançando no palco da pracinha, uma dança que eles falavam que era fandango. E a minha mãe falava, ai que lindo esse fandango. Isso. Eu nunca mais vi. Existe fandango aí? Existe. Então é assim, a dança para São Gonçalo, no passado, assim, como era muito comum os tamancos, então era batido. Era o tamanco. Se dança batendo os pés para o santo, né? Então é um movimento de vai e vem bem simples, né? Mas como eu disse, assim, em cada local do Brasil é feito de uma forma diferente, né? Ali em Araquari normalmente é uma dupla, ou um casal, ou dois homens, ou duas mulheres, que vão dançando para o santo para frente e para trás, batendo os pés. Tem um ritmo compassado, né? Isso, tem a música própria para aquela atividade, né? E assim, o fandango que você me pergunta,
é basicamente os bailes que haviam depois de pagada a promessa. Então o pessoal lá comenta vão agradar a Deus, depois vão se isso, divertir. o pessoal comenta muito lá, havia duas partes, a parte santa e a profana. Então depois se pagar a promessa, porque para pagar a promessa é assim, faz-se uma oração do terço, oferece-se o pagamento daquela promessa, depois dança-se ao santo normalmente. Depois, até o pessoal comenta lá, eles viravam o santo de costas para não ver a parte profana. Os beijinhos, as coisinhas Que eram os bailes, a confraternização. Então nesses bailes acontecia o fandango. Que legal isso. Isso. Cinematograficamente, estou imaginando essa cena. E o Laerte é cineasta, então já vamos colocar nos nossos filmes. E o fandango, basicamente, são várias marcas de dança. São vários tipos de coreografias que o fandango é o evento em si, né? Mas as várias marcas de dança são modalidades de fandango, né? Hoje na região, assim, mais próximo de nós, que ainda existe e realmente é a cultura da cidade, é o município de Paranaguá, né? Então lá tem o fandango mesmo, se você for lá você vai assistir, eles fazem os bailes nas localidades mesmo ainda, sabe? Aqui próximo de nós, que perdeu-se, mas acho que ainda é possível, quem sabe, se recuperar. O Morro dos Amaral, até tem um CD que o Dentinho Aroeira fez, uma gravação com eles lá, e me deu esse presente assim. Não lembro se foi ele que produziu, mas ele que me deu o CDzinho. Então tem um registro de lá do Morro dos Amaral, que se batia fandango e cantava também. E no Pontal de Itapoá, também lá existe um grupo que ainda dança, sabe? Quando eu comecei a resgatar ali em Araquari, nós fizemos 2 eventos na igreja lá. Um dos grupos que veio foi esse de Paranaguá, do Pontal, provavelmente até tenha sido esse que tenha vindo aqui de Joinville. E outro evento, outro ano a gente fez com o pessoal de Paranaguá. Só que assim, nós não conseguimos resgatar a nossa dança de Araquari. Então isso a gente não faz mais lá, a gente só faz a dança de São Gonçalo. O projeto Biblioteca Humana tem essa riqueza de entender como a música ela é presente na vida das pessoas e se manifesta de formas tão divinas, né? E cada vez que a gente entrevista alguma pessoa aqui desta etapa da nossa biblioteca, que é um povo alegre por cantar, a gente entende como, não importa da maneira que ela se manifeste, a gente entende como a música ela é transformadora e como ela é talvez a arte mais potente que nós temos. É aquela que invade todo mundo, que toca milhões de pessoas ao mesmo tempo, que te transporta para um outro local. Todo mundo lembra de um beijo, de uma oração, de uma mãe, de um pai, às vezes de uma despedida. Então a música ela tem esse poder. Na sua vida eu percebo que a música foi atravessada de várias maneiras e sempre de uma maneira muito pura, pelo que eu estou entendendo. No seu sentido mais puro também, não pejorativo. Dentro dessa tua formação, você como uma biblioteca humana que porque esse é o nosso papel aqui, dizer que você é uma grande biblioteca humana, você citou alguns personagens, né? Que é a própria música, que é o fandango, que é o Rio Paraty. A tua primeira fala foi: que pena que Araquari não se chama mais Paraty. Citou esse senhor que te ensinou o cavaquinho. Se você quiser aproveitar esse momento que a gente vai finalizando, para citar essas pessoas que fazem parte dessa tua formação, não só como músico, mas como essa biblioteca humana que tu é, e tu pode contar essa história, e assim a gente vai ouvir o Valério dos Passos de Araquari, e no final ele vai encerrar com mais uma... Então, sendo nato ali de Araquari, então assim, tudo que eu aprendi e ganhei, né, de bênçãos, foi realmente dali, dessas pessoas que contribuíram com a minha formação, se tornaram meus amigos, e muitos ainda continuam colaborando com a minha formação, me ensinando muito, né? Só tenho a agradecer, né, a todas essas famílias que fazem parte, são minha família, né? Araquari, assim, a gente tem essa peculiaridade de ser um local pequeno ainda e sermos uma imensa família, né? Então, o grupo das mocinhas, assim, desde que eu participei do início com elas, hoje não estou mais com elas trabalhando, mas assim, conheço praticamente todas,
tá vindo gente nova, mas a gente sempre está próximo. Então são mães e pais, né? Tem homens nas mocinhas também, mas são minhas mães, meus pais, da cidade. Meus tios, avós, enfim, a família toda ali, pessoal da Fundação de Cultura, assim, né? Desde lá no início com o Dária, com a Dona Rosa, que ficou minha madrinha depois. Então pessoas que a gente aprendeu, assim, a gente ama eles de coração porque fazem parte da minha vida, né? E contribuíram comigo, né? A rapaziada do samba, assim, não posso deixar de agradecer porque me ensinaram muito, cresceram junto comigo, né? A gente teve uma perda enorme agora do Binado, né? Do Edson, que cresceu comigo, a gente assim caminhou esse norte catarinense tocando samba por aí direto. Então o Tire, né? O menino da Janja, são pessoas que foram embora, mas tá no coração da gente até hoje, né? Assim como eu falo do seu Ney, do seu Kiko, o seu Nono, não consegui conviver com ele, mas me ensinou, me passaram muitas coisas dele que serviram de inspiração para mim também. Enfim, o pessoal dos Tamboreiros do Divino, né, do Espírito Santo, o seu Jorge, né, Batista, que me ensinou muito a questão, principalmente do respeito, né? O João Maracujá, que é um mestre para mim em Araquari, né? Eu sempre admiro muito ele tocando, né? Uma pessoa que ele não se importa que eu fale, mas assim, não sabe ler nem escrever, mas é um exímio tocador, né, da cultura não popular araquariense. Todo mundo que ouve, é o João. É um mestre sem diploma. É um mestre realmente da nossa cultura, né? E tantas outras pessoas, tantos músicos das nossas comunidades ali, tanto católicas quanto de outras designações, né, que mantém as tradições de Araquari, né? Então esse povo que eu cresci, me ensinaram e me ensinam muito até hoje, né? Parece ser uma pessoa muito bonita. Muito obrigado. Verdade. Histórias muito bonitas, histórias muito incríveis. O que eu achei que é muito particular para mim, na minha rua, quando eu era criança, todo mundo tinha apelido. E era uma coisa bonitinha, assim, hoje os nomes ficaram em inglês, né? Todo mundo tinha apelido, tu vai falando, imagina essas pessoas bem antigas, né? O seu Maracujá, as mocinhas da cidade aí têm lá seus apelidos também. Isso. Então, Valério dos Passos de Araquari, mostrando que a música é tão plural quanto nós mesmos e que ela se expande de uma maneira muito íntima para contar histórias coletivas. Valério, pode encerrar pra gente com uma música? Então, vou fazer um samba mais uma vez, né? Em homenagem ao pessoal do samba de Araquari, né? Provavelmente a Fundação vai investir mais uma vez esse ano para tentar retomar o Carnaval, que é uma cultura bonita também, que teve história em Araquari, né? Lá no passado, e provavelmente a Fundação vai tentar retomar um pouco. E a gente está sempre envolvido nisso, né? Além da cultura religiosa no santuário, com a cultura religiosa e popular, né? Com as manifestações culturais, mas também com o samba que a gente aprendeu, o senhor me ensinou bastante, e os meninos também amam isso, de apreciar o samba. Vou cantar essa música que é do Fundo do Quintal, né, do Kleber Augusto, que fala sobre a amizade, né? Acho que mais do que tudo essa música. A cultura, acho que o grande objetivo dela é formar amigos, né? Formar amigos em busca de uma causa, manter as coisas, sempre trazendo alegria, trazendo felicidade a todo mundo, né? Então, você tem um grupo de samba? Eu tenho um grupo de samba chamado Só Hoje. E só cantam músicas assim dessas só as mais tradicionais, Adorei que você se apresenta em festinhas. Nós apresentamos. Adorei. Não sabia, a gente estava procurando um grupo de samba esses dias. Poxa vida. Tivesse chorinho junto, mas eu sempre faço evento e ia falar dos bastidores. Vamos lá escutar essa amizade linda. Amigo, hoje a minha inspiração se ligou em você. Em forma de samba mandou me dizer, com outro argumento, qual nesse momento me faz penetrar por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Foi bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos ombros no mundo melhor.
certo que jamais falhei, pois ganhei muita força, tornando maior a amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Acho que é emocionante. É lindo. Eu que agradeço, mano. Obrigado aí. Sucesso. Estamos aí. Obrigado, Laerte.